galera, estamos de volta com mais um episódio, desta vez 182, dando continuidade a uma série de 3 episódios sobre a carreira de William Wyler e nesta oportunidade 4 filmes. Rosa da Esperança, em seguida falamos de Os Melhores Anos de Nossas Vidas, um dos melhores filmes do William Wyler. Seguimos então com Chaga de Fogo, que ele fez em 51 com Kirk Douglas, e fechamos o episódio com um dos seus filmes mais badalados comercialmente, que é A Princesa e o Plebeu. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcast ou qualquer outro agregador, basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de 2 em 2 meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. E no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? I had a lot of fun working with Willie. When we were doing the scenes, he would be doing it right along with us, you know. I mean, if it was a funny scene, he would be laughing, and if it was a sad scene, he would be crying. Of course, he ruined a lot of takes that way, but... And I feel very fortunate that I had in my first film to work with a great director like William Wyler. I really appreciate that, Willie. Então, galera, vamos começar o papo. Hoje, eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, e Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. E aí, Fred, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Tivemos uma baixa aí de última hora. Pois é. Rafael não pôde fazer o episódio aqui com a gente. Então hoje sou eu e você, a gente vai tocar essa parada aí, parte 2 do William Wyler, e o Rafael deverá retornar na parte 3. Isso, vamos lá. Faz tempo que a gente não faz isso, né? Só 2. Nem lembraria qual foi o último. A gente já falou muitas vezes, a gente não gosta tanto quando é desse jeito, né? Acho que a conversa acaba ficando mais monótona para quem escuta, inclusive, mas a gente vai tentar não deixar isso acontecer. Isso, vamos segurar essa peteca aí e tentar manter um nível melhor de interação, né? Porque a gente acaba ficando dividido aqui entre o que a gente estudou e prestar atenção, né? Então a bola fica meio dividida, mas a gente vai conseguir, a galera vai gostar. Vamos lá. Parte 2 do William Wyler, né? A gente terminou. O último episódio foi o Pérfida, né, em 1941. Isso. E a gente começa agora em 42, né? A gente pode falar rapidinho antes do filme que a gente vai abordar aqui, o primeiro, né, que é o Rosa da Esperança, ou Rosa de Esperança, que é o título que está no IMDb. Nunca tinha ouvido esse título, mas enfim. Tem lá os 2 títulos, na verdade. A gente costuma falar da semelhança entre o William Wyler e o John Ford, né? Os dois são ali contemporâneos e tal. E no estudo aí pro Rosa da Esperança, eu li que antes de fazer o Rosa da Esperança, o William Wyler estava de olho no Como Era Verde Meu Vale. Exatamente. Né? Ele começou esse projeto com a Fox, mas parece que a produção deu uma estagnada. E aí, como a gente sabe, né, esse filme seria feito depois pelo John Ford. Inclusive tem algumas coisas que ficaram no filme do Ford, né, que foram contribuição do William Wyler, por exemplo. Ele insistiu e recomendou o Roddy McDowall, que acaba... foi a grande contribuição. Que acabou fazendo sucesso, né, no filme do Ford. Então, tinha 13 anos, 12 anos, por aí. Começando a carreira, né, então tem esse dedo aí do Wyler. Exatamente. Não sei se você quer falar alguma coisa antes, ou a gente pode partir aí pro Rosa da Esperança. A gente já falou da parte biográfica do Wyler na primeira
no primeiro episódio, então a gente não vai repetir isso. Só lembrando que a gente está falando de um cara que tem recorde de indicações, né, como diretor, acho que foram 7 no total. E o recorde de atuações vencedoras de Oscar sob o seu comando, né? Na verdade, indicação foi muito mais que isso, né? Sim. Foram 12 indicações que ele teve. Desculpa, 12, isso. Mas ele ainda não tinha ganho, né? Até o final do nosso primeiro episódio, que foi até o The Little Foxes, né? O PAFTA, como você já falou, ele já tinha sido indicado, porém não havia ainda vencido o Oscar. Ele vai quebrar ele esse tinha sido indicado jejum 4 vezes. E vai quebrar esse jejum justamente agora no filme que a gente vai falar, que é o Rosa da Esperança. E lembrando que os 4 filmes destacados hoje, ele foi indicado pelos 4, né? E ganhou 2. Ganhou os 2 primeiros, os outros 2 não. A gente, inclusive, ficou um pouco na dúvida sobre a escolha dos 4. Tem um outro filme que a gente gosta bastante, que a gente até vai falar um pouquinho dele também. O problema é que não tinha nenhum para tirar, né? Todos têm a sua importância, têm o seu valor, merecem ser tratados, né? É verdade. The big event the whole country is talking about, Mrs. Miniver, a timely drama, tuned to the terrific tempo of the world of today. Mrs. Miniver, the story of a valiant woman whose love and devotion shield her family from the cruelest onslaught of devastation ever visited upon mankind. Esse aqui, né, começa ali um breve período, que a gente pode chamar o período de envolvimento dele com a Segunda Guerra Mundial, né? Era inevitável, né? Inevitável até no contexto americano e mundial, né, cara? Sim. Todo mundo estava voltado para essa questão da Segunda Guerra aí. Em tão pouco tempo, né, depois da Primeira Guerra. Imagino que devia estar passando na cabeça das pessoas, né, nesse momento. E é uma oportunidade que ele vê para fazer um filme de propaganda, e ele quer fazer esse filme. E, assim, a gente até discutiu isso um pouco fora aqui do áudio, evidentemente, mas é um filme que, assim, tem a sua importância na carreira do Wyler. Como você mesmo disse, é o primeiro Oscar que ele ganha, na sua 5ª indicação para melhor diretor. Sim. Mas é um filme que, em diversos aspectos, envelheceu. Ficou datado, né? Meio Obviamente datado, né? Ele foi um instrumento, né? Ele se prestou para um determinado tipo de papel, que é uma coisa sempre muito questionável, né? Aquela questão do filme de propaganda, e o cinema já era há muito tempo uma conhecida e muito utilizada arma de propaganda, não só pelos americanos, mas em todo o mundo, né? Na União Soviética e na Europa, Alemanha também, na Itália pelo Mussolini e tudo mais. Então não é, vamos dizer, não é algo assim que necessariamente signifique um cinema ruim, porém é um cinema que acaba ficando datado, mas ele serve ainda como um belo retrato de uma época, né, e tudo mais. Eu acho que tem essa importância, assim. Eu gosto bastante, tá? Já vou logo dizendo, é um filme que é agradável para mim, mesmo sabendo que é quase uma fantasia que a gente está vendo, e o filme é muito criticado hoje em dia, né, pela coisa tão pouco realística que tem. É uma fábula. Ele cria uma sociedade toda bonitinha, toda digna de ser protegida, né? Que é a sociedade britânica. Eu acho que na época mesmo ele foi muito criticado, né, pelos ingleses, pelos críticos ingleses, apesar de que foi a maior bilheteria do Reino Unido naquele ano. Sim. Então, assim, o público adorou, só que os críticos ingleses, melhor dizendo, reclamaram, né? Reclamaram da forma como ele retrata alguns aspectos ali da sociedade britânica, e eu acho que até eles têm um pouco de razão nisso. Dá pra ver por que eles atacaram o filme, inclusive chamando de falso, né? Teve um desses críticos que chegou a classificar o filme como uma propaganda pró-fascismo inconsciente, né? E dá para entender um pouquinho disso, porque o argumento desse crítico era que, de certa forma, o filme ele relaciona a defesa do país
com defesa de privilégios, das defesa de privilégio burguês, né? Foi isso que ele usou. E dá para entender um pouquinho, porque realmente o filme começa com aquela coisa meio... uma coisa mais leve, mais cômica, né? Aquela situação em que a personagem da Greer Garson tá comprando um chapéu caro e tá com receio de contar para o marido quanto custou o chapéu. E ao mesmo tempo que o Walter Pidgeon tá comprando uma coisa muito mais cara, que é trocar o carro, né? Ele tá trocando o carro e também fica assim, esperando a hora certa para falar com ela que gastou dinheiro no carro e tal. Então passa assim a impressão de uma sociedade, né, que os caras estão no auge do consumo, só estão pensando nisso, despreocupados, não sabem nem o que está rolando, né, as ameaças que eles estão correndo. Por outro lado, tem lá a representante de uma certa nobreza, né, que é a Dame May Witt, né, que está preocupada com suas tradições e com seu concurso de rosas, que ela sempre ganha todo ano. Quer dizer, as pessoas estão tocando suas vidas de privilégio. Ao passo que na vida real, né, a Inglaterra, como de certo vários outros países da Europa, atravessavam uma crise fortíssima, ainda como decorrência da Primeira Guerra, questão de desemprego, né, e vários tipos de problemas sociais. E isso não aparece no filme, né? Parece que aquela família, que é uma família de classe média, enfim, aquela família, ela representa o britânico padrão. Aquela família é a família da aristocrata lá, né? A Inglaterra que merece ser defendida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrem na guerra para nos defender, porque olha só que mundo ideal que vai ser destruído pelos nazistas malvadões. Mas aí você entendendo o lado do William Wyler e dos produtores ali, em fazer um filme que serviria como uma forma de incentivar os americanos a comprarem essa ideia da guerra, né? Mostrar um pouco o que estava se passando na Europa. Se você pensar nisso, dá até para aceitar que ele tivesse feito uma classe média que tem muito mais a ver com os americanos, provavelmente, do que com os britânicos, né? Porque eu imagino que ele fez isso aqui como produto de consumo interno, né? Não sei se ele estava pensando que esse filme ia fazer sucesso na Inglaterra e tal. Não sei, posso estar errado. Mas, de fato, ele fez o filme que, ao longo da década, foi o filme de maior bilheteria da MGM, né? E ele repetiria esse feito na década seguinte com Ben-Hur. Então, um filme que fez muito sucesso, mas desagradou várias pessoas, inclusive a Lillian Hellman, que a gente já falou muito no primeiro episódio, uma amiga e colaboradora dele. Ela odiou, né? Ela odiou, chegou no final do filme, ela disse que acho que ele encontrou ela chorando e tal, e perguntaram pra ela: por que você tá chorando, não sei o que, se emocionou com o filme. Não, chorando porque o filme é muito ruim, como é que você fez isso, Willy, né? Nossa, isso está muito abaixo do seu padrão, não chega, né, aos pés do que você tem feito e tal. Lembrando que essa personagem da senhora Miniver, né, que eu adoro a personagem no filme, a Greer Garson, eu acho sensacional e tal. Uma doçura, assim, aquela coisa, independentemente de ser essa fantasia que a gente sabe. Mas ela já existia, né, não foi criada para o filme, né, eu acho que eram histórias, né, ensaios publicados por um cara chamado Jan Strutter, né, que vinham sendo publicadas desde 1939 e sempre tratando do medo, né, da Inglaterra de existir a guerra, né, de eclodir a guerra. Apenas uma das histórias é que foi lançada já depois da Guerra Declarada, né, em 1939. Os personagens são basicamente os mesmos, né, daquelas histórias, só que a diferença é que não tinha uma trama, né, nesses ensaios, nessas histórias, né, diferentemente do filme, que existe alguma trama tênue, que na verdade a trama basicamente é a resistência daquela família, a sobrevivência, né, a fibra demonstrada. E aí vai ter uma cena que eu acho que é fundamental no filme, que foi reescrita e refilmada, inclusive para adaptar ao andamento do envolvimento americano, né, que é aquela do nazista,
o filme acabou se distanciando um pouquinho dessa história, porque aí já tratava de uma situação real, né, de envolvimento na guerra, né? Acho que isso que deve ter atraído mais ele, né? Contar essa história mais humanizada, né? Na figura daqueles personagens ali. E eu acho que essa cena aí que você fala do soldado nazista, né? Que é o único nazista que aparece no filme, né? Teve justamente esse embate entre o William Wyler e o Louis B. Mayer, né? O chefe da MGM. Da MGM, porque o Louis B. Mayer não achava que eles deviam retratar o soldado nazista com tanta dureza, assim, um cara muito sem escrúpulos, né? Lembrando que o filme começa a ser produzido ainda no momento em 40, né? Que é no momento em que os Estados Unidos ainda não entrou na guerra. Os Estados Unidos só vai entrar na guerra depois de Pearl Harbor, né? Final de 41. Final de 41. Então a preocupação do Louis B. Mayer era que, a gente tá meio em cima do muro, então não dá pra... Não vamos criar conflito com nenhum lado, né? Detonar tanto os alemães assim. Só que o Wyler dizia, não, tudo bem, se a gente tivesse vários personagens alemães, eu até aceitaria que um deles fosse um cara mais do bem e tal. Mas como só tem um, então eu vou retratar esse cara como o pior nazistinha mesmo, o que tem de pior naquela sociedade. E aí o que aconteceu foi justamente isso que você falou, né? Durante a produção do filme ali, antes dele ser lançado, acontece em dezembro de 41 o ataque a Pearl Harbor. E aí o Louis B. Mayer... Em fevereiro, né? Aí em fevereiro de 42 eles refilmam a cena, né? E o Louis B. Mayer liga antes pro William Wyler e fala, olha, eu acho que você tinha razão, né? Vamos fazer daquele jeito que você queria e tal. Quer dizer, ele acabou cedendo. Porque o cara tá... Porque para quem já viu o filme, mas não lembra da cena e tal, o cara tá desacordado no jardim dela, provavelmente é um paraquedista, né? Que caiu. Não, um piloto que foi abatido, né? Que estava sendo inclusive procurado e, claro, já tem uma certa fantasia, ela acha no quintal de casa o cara desacordado, só que o cara tá com a arma, tem tempo de recuperar a arma e vamos aí, fazer dela uma refém ali. Mas mesmo na condição ruim, quando daí ele já desmaiou, já foi desarmado por ela, ele ainda tem toda aquela arrogância de declarar quais são as intenções, de raça superior, que vai aniquilar com todos os britânicos, que é questão de tempo. Ou seja, aquele discurso feito para o público americano que vê aquele filme ficar com raiva daqueles nazistas que o americano, em tese, não conhecia ainda tão bem, né? Se bem que aí em 42, em junho de 42, quando sai o filme, eles já conhecem bem, né? São aqueles malvadões lá que são aliados daqueles outros malvadões de olho puxado lá que jogaram bomba em Pearl Harbor. Pois é, aí você vai ter uma série de filmes ali, né, nesse período, Casablanca, né? Tá nessa mistura aí, tem Correspondente Estrangeiro do Hitchcock, quer dizer, diversos filmes ali do período que vão reforçar essa ideia e inclusive a gente vai ter em vários filmes aparece aquela informação do compre bonds de guerra, né? Sim. Chamando o pessoal, os espectadores do filme, né, a plateia, para comprar títulos que fomentassem ali o esforço de guerra, né? Perfeito. Acho legal também falar um pouquinho principalmente da atriz principal, né? O elenco em geral, a gente sempre comenta alguma coisa, mas a Greer Garson, ela teve essa fase, né? Dá para dizer que uns 5, 6 anos ali, entre 40 e 46, por ali, que ela foi indicada, eu acho que 5 vezes em seguida, coisa que só a Bette Davis também conseguiu, 5 anos seguidos, e ganhou, na verdade acabou ganhando apenas com Rosa da Esperança, né, no papel da Miss Miniver, mas ela também está no Adeus Mr. Chips, né, de 39, foi indicada, né, tá no Madame Courrier, que também faz par com o Walter Pidgeon, parece que eles fizeram diversos, acho que 8 filmes juntos. Eu não sei se existia algum relacionamento fora das telas, porém eles trabalharam bastante juntos ali. O que eu sei é que ela começou um relacionamento, depois casou nesse filme aqui, né? É verdade. Porque tem essa coisa curiosa de que... Curiosa, né? O papel dela teria sido oferecido para Norma Shearer
e ela teria recusado porque ela não queria fazer o papel de uma mãe de um rapaz de 20 anos, né? A Greer Garson também ficou meio assim, achou que não ficaria legal, mas acabou topando e acho que ela tá bem passável nesse papel. E o Richard Ney, que é o cara que faz o filho dela, tinha 10 anos a menos que ela. 11, 12. E acabou que os dois se apaixonaram. E até o Louis B. Mayer meio que pediu ali para eles segurarem o anúncio de um possível casamento para depois do lançamento do filme, né, para não criar uma confusão na cabeça do público. E assim foi, eles acabaram casando em julho de 43, mas acabou arrumando marido aí. E ele uma esposa nesse filme. Esse cara acho que não foi mais lembrado por nada, né? Assim. Não emplacou muito, não. A gente se lembra dele desse filme mesmo. E a própria Greer Garson, depois dessa fase de auge aí, ela ainda foi indicada uma vez nos anos 60, mas ela não teve mais o mesmo... Não teve... o mesmo peso e tal. E ela tem uma marca, né, cara? Eu não sei se já foi superada, acredito que não. Que é o discurso mais longo de recebimento de um Oscar, 5 minutos e meio. Que isso? Que aí isso aí virou lenda, aí como toda lenda vai sendo aumentada, tem lugares que já chegou a se falar que demorou meia hora. Não, mas foi 5 minutos e meio, que já é coisa pra caramba, né? Eu acho que cada vez menos isso tem chance de ser batido, né? Porque hoje em dia é coisa muito mais controlada, lá, tem todo um protocolo ali. O pessoal sobe o som e corta logo no discurso. E os caras saem batidos do palco. Eu não consegui achar, eu até tinha curiosidade de ver esse discurso dela. Eu não sabia dessa, não. Mas... se é que existe. Deve ter agradecido pra gente pra caramba, né? 5 minutos e meio. Especialmente a Norma Shearer, que recusou. Pois é. Mas ela também não estava muito afim do papel. Ela foi convencida e tal. Ela também não achou que daria para fazer uma mãe assim, só com 10 anos, 11, a mais que o cara, né? Não ia ficar convincente. Agora o filme tem aí a Teresa Wright também, né? Trabalhando de novo, né? De novo. Já tinha feito o Raposinhas lá, o Little Foxes. E ela vai voltar em outras oportunidades aí, né? Sim, sim. E a gente vai até comentar um desses filmes aqui. Tem uma coisa interessante também, que deve ter chamado a atenção para você, que o filme retrata brevemente aquele episódio de Dunkerque, né? Que depois o Christopher Nolan fez um filme inteiro sobre aquele conflito naquela praia. Só que o filme toca aqui superficialmente, vamos dizer assim, né? É a missão que sai o Clan Miniver, né? O personagem do Walter Pidgeon, com o barquinho dele lá. A gente sabe que ele sai e depois ele volta, ele conta um pouco sobre aquilo ali e tal, e a gente sabe que é aquela batalha famosa da Segunda Guerra, né? Foi aquele caso em que chegou um determinado momento em que os britânicos fizeram a retirada estratégica ali, né? Eles ficaram acuados na praia, né? Ficaram acuados, e aí para essa retirada ter mais chance, eles recrutaram barcos civis, né? Os barcos de pesca, os barcos de passeio, e realmente episódio real, né? Movidos por aquele espírito patriótico, tal, atravessaram o Canal da Mancha e sob bombardeio, muitos não voltaram, aquela coisa toda. E tem um ator do filme que vai ter um papel que é para ser pequeno, mas tem uma cena que ficou muito marcante. Ele perdeu o irmão justamente nessa retirada de Dunkerque, talvez até por isso tem esse envolvimento pessoal dele, que é o Henry Wilcoxon, que faz o pastor, né, no filme, e inclusive ele próprio foi um dos autores do sermão que ele vai fazer na cena final do filme, né? O discurso, né? Ele como pastor no filme, ele faz um sermão na missa do final do filme, que é uma missa pela alma justamente da personagem da Teresa Wright, né? Que morre num bombardeio, né? Essa cena aí da morte da Carol, né, que é da personagem da Teresa Wright, ela acho que pegou as plateias de surpresa, né? Imagino o impacto que deve ter causado, porque de certa maneira é até irônico, né, no filme, porque você vê os dois homens ali, o personagem Walter Pidgeon e o personagem Richard Ney, que é do filho,
eles vão se pro arriscam, combate, né? Eles se arriscam. E voltam. Até a personagem da Miss Miniver, da Greer Garson, ela encontra um nazista, né? Um nazista no quintal de casa e fica com o cara lá, consegue resolver um negócio lá na cozinha. Ou seja, estiveram mais próximos da morte do que a Carol. Inclusive tem uma cena antes em que ela pergunta para Mrs. Miniver: você fica com muito medo que eles não voltem, mas a gente não pode ficar paralisado pelo medo, pode ser que eles morram, não sei o que, eu quero aproveitar cada segundo porque ela já tinha se casado com o filho dela, né? Já era nora e sogra conversando. A gente tem sempre pouco tempo, não sabe se vai voltar, ele pode morrer. Mal sabia, né, que era ela que ia morrer, né? Claro, não teria como saber. E enfim, a cena eu acho bem feita, né? Aquela coisa do carro, elas são pegas no meio do caminho, né? Quando vem um bombardeio não dá tempo de ir pro abrigo e elas levam uma rajada de metralhadora. Rajada, né? Que até tem aqueles furinhos na capota do carro, né? E, enfim. Agora, aí pra mim tem aquela coisa, né? Aquela liberdade de licença, porque ela nem cogita correr com ela para um hospital, né? Leva para casa. Pô, leva para casa, deita ela no chão, enfim. Mas tudo bem. Aceitem, né? Outra cena que parece que cativou muito, principalmente o público britânico, foi aquela em que eles ficam num bunker e os pais ficam lendo Alice no País das Maravilhas para as crianças enquanto rola um ataque aéreo lá fora, né? E é algo que os britânicos ali estavam começando a viver de perto. Esse tipo de situação, foi a tal da Blitz, né? Que bombardeios seguidos e justamente para cansar, né? Baixar o moral da população, né? E os nazistas considerando como uma questão de tempo aí conquistar a Inglaterra, coisa que não aconteceu, né? E isso aí foi uma das coisas que tiveram uma importância fundamental no que veio depois, né? Na derrota da Alemanha. Certamente. E foi naquele momento que tem um bombardeio muito pesado, né? Que até um dos filhos pergunta: dessa vez eles quase nos mataram, né? E, inclusive, agora eu não lembro quem que falou isso, mas tem uma outra situação em que a Alice no País das Maravilhas é usado como uma fuga, né? Para um momento de perigo, de terror no meio da guerra, um escapismo, né? Para manter algum tipo de controle emocional, né? E aí alguém falou, não, e esse filme, ele faz o mesmo papel que o Alice no País das Maravilhas faz dentro da história, que é o de escapismo, de certa forma, de mostrar um mundo fantasioso, que é o que o Alice no País das Maravilhas contém, né? Porque se mostrasse a história real, seria assustador demais e tal, então você cria uma parábola praticamente para mostrar, né? E até pensando desse jeito faz algum sentido, mas já tinha sido usado. Eu agora realmente não me lembro a leitura do Alice no meio de uma cena de guerra. Faz todo sentido essa interpretação. E logo após o filme ele daí se alista, né? Tanto é que quando ele ganha o Oscar, e o filme teve, a gente vai falar um pouquinho, acho que o filme teve quantas? Foram 8 ou 9 indicações, né? Tem que ver aqui, foram bastante. Não, foram 12 indicações. 12 indicações, né? E ganhou 6, né? 12 indicações e ganhou 6. Isso. Ele ganhou justamente o de diretor, né? Primeiro ganhou o Walter Pidgeon. Não, desculpa, ganhou a Greer Garson. O Walter Pidgeon foi indicado, não ganhou. A Greer Garson ganhou o Oscar dela. A Theresa como coadjuvante. Ganhou roteiro, né? E ganhou fotografia também, preto e branco. Joseph Gutenberg. Mas esse filme também teve, eu acho que 5 atuações indicadas, né? Além da Theresa Wright e da Greer Garson, teve também o Pidgeon, que eu já falei, e teve o Henry Travers, né? Que faz lá também, né? O personagem do condutor.
e a Dame Mae Whit. Agora, falando do Henry Travis, tem uma cena que eu adoro no filme, que é aquela bem no início, quando ele chama ela para mostrar a flor, né? Que ele apresenta a Rosa Mrs. Miniver para personagem da Miniver, né? Dizendo que deu o nome. Pô, acho aquela cena uma graça, assim, sabe? E talvez condense o espírito que o filme quer retratar, por mais que a gente possa criticar ele como irrealístico e tal. Você falou na cena do discurso, né, do vigário. É interessante que depois desse discurso ele termina o filme com um plano ali do teto da igreja aberto e os aviões passando. E os aviões em formação ali passando. Algumas pessoas veem naquilo ali um certo movimento premonitório ali da trajetória do próprio William Wyler, né? Porque ele serviria as Forças Armadas e acabaria voando em algumas missões na Inglaterra. Esse discurso, o Roosevelt chegou a ordenar que fosse escrito, né, panfletos com esse discurso. Sim. E jogado sobre os territórios ocupados, né? Esse que ficou conhecido como Wilcoxon Speech, é isso? Isso, é o nome do, que é o nome do ator. O nome do ator que faz, né, no final. This is not only a war of soldiers in uniform. It is a war of the people, of all the people. And it must be fought not only on the battlefield, but in the cities and in the villages, in the factories and on the farms, in the home and in the heart of every man, woman, and child who loves freedom. Well, we have buried our dead, but we shall not forget them. Instead, they will inspire us with an unbreakable determination to free ourselves and those who come after us from the tyranny and terror that threaten to strike us down. This is the people's war. It is our war. We are the fighters. Fight it then. Fight it with all that is in us. And may God defend the right. É um dos pontos marcantes também do filme, né? É comparável ao discurso do Chaplin, né, no Grande Ditador, que também Ditador. tem uma função parecida, né? Também. Que era outro, de já outro denunciar filme do período aí, né? 1940. Denunciar um pouco, vamos dizer, até antes, né? Antes disso virar uma coisa totalmente conhecida, né? O que estava acontecendo. Eu acho que os diretores foram entrando ali, né? No barquinho ali, né? Sim, sim. Para esse lado de fazer propaganda. Aquela subtrama, né? Do negócio do concurso das rosas e tal. É interessante que inspirou um episódio da Downton Abbey, uma série, né? Tem um episódio em que a Maggie Smith, ela faz mais ou menos o papel que seria da Mae Whit, né? Da Mae Whit, que é da aristocrata e tal, que tem orgulho de ser sempre a ganhadora do concurso de rosas e é obrigada a reconhecer que a rosa de uma pessoa do povo, né? De um trabalhador, é mais bonita, mais bem, como se diz, mais bem cuidada, que a dela, né? Pra quem conhece a série, eu não assisti, fiquei sabendo, fui atrás e vi a cena, mas é episódio 5 da primeira temporada. É igualzinho, inclusive, quando ela vai anunciar o resultado, ela olha o papel e no papel tá escrito que é a dela mesma, que é a ganhadora. Pois é, quantas pessoas entenderam essa referência, hein? Porque o júri obviamente já é um júri tendencioso, mas ela própria tem um rasgo ali de sabedoria, né, de humildade e muda o prêmio na hora de falar, de anunciar. E essa é uma cena marcante ali do Rosa da Esperança, né? Eu lembro de ter visto esse filme pela primeira vez no Cine Conhecimento. Você lembra dessa sessão que tinha? Cine Conhecimento da Canal Futura. Canal Futura ainda tem isso aí, eu acho. Provavelmente colorizado, né? Tu deve ter visto. Acho que não. Acho não que lembro. Chegou a ser colorizado, eu acho. Pode ser. Pode ser que tenha sido que sim, colorizado. mas não tenho certeza não.
Mas depois daqui ele continua ali no esforço de guerra, né? Ele faz alguns documentários para as Forças Armadas, também para fazer propaganda, passar como aqueles cinejornais, né? Que é o Memphis Belle, o Thunderbolt e o Flying Lady, que ele não recebe crédito, mas também tá lá. Esses documentários são interessantes, assim, até pelas cenas de combate, né? É legal ver a coisa filmada ali do jeito que aconteceu, né? Em loco. Em loco, exatamente. Não sei se tão do jeito que aconteceu, porque certamente devia ter alguma manipulação daquilo ali. O Wyler, ele, só fazer um parênteses, né? Ele falou que a gente já tem esse dado como ocorrido, como certo. Ele foi pra guerra, mas por que um cara que, né, tá lá em Hollywood, é um diretor bem sucedido, ganhador de Oscar, por que o cara sai dessa zona de conforto e vai lá filmar em avião no meio da guerra, né? Ele dizia, bom, eu sou europeu, né, porque ele nasceu a gente falou isso no primeiro episódio, lá na Alsácia-Lorena, né? Isso. Que é um território... Ele é judeu também, né? Judeu, europeu, judeu. Então ele sentia que ele tinha que dar a contribuição dele, e a contribuição que ele sabia dar era fazendo esses filmes aí para tentar fazer filmes de propaganda mesmo, né? E lembrar que ele não foi o único, né? Você tem até um documentário bacana que tinha na Netflix. Que tinham 5, né? Que eu não vou lembrar o nome, mas eram 5, né? Eles falavam do Frank Capra, John Ford, John Huston, o Wyler e quem? Agora me falhou o quinto também. Mas eram 5. Vai faltar o quinto, mas... Vamos perguntar, vamos procurar enquanto você fala aí. Isso, vai procurando. Tenta achar o nome do documentário também, que é bem interessante. É legal de ver e entender um pouco por que essa galera foi pro front de batalha, né? O William Wyler, ele volta, dá licença, era o George Stevens. George Stevens. George Stevens. É um documentário, é o Five Came Back. Eu vi esse documentário também, não lembrava o nome. Five Came Back. O nome, que na verdade teve um livro também. Agora outros diretores ali, né? Também. Até o John Sturges, que depois vai virar diretor, né? Foi diretor assistente dele no Thunderbolt, que eu citei. E o Wyler, depois que ele faz esses documentários e volta para os Estados Unidos, ele volta com um problema grave de audição, né? Ele perdeu a audição no ouvido direito. Ele subestimou, eu acho, o barulho. E no esquerdo ele recuperou aos poucos e mesmo assim parcialmente, mas depois, com o tempo ele recuperou. E tanto é que ele voltou da guerra achando que não ia conseguir dirigir mais, né? Ele realmente subestimou ali o barulho do... Não protegeu, né? Dentro do avião. O avião estava, parece que com as janelas abertas, mas eu imagino que o piloto, as outras pessoas ali estavam com proteção, né, auricular, e ele foi sem. E acabou perdendo a audição por conta disso. E aí, só que quando ele volta para os Estados Unidos, ele consegue se virar, né? Ele diz até naquele documentário lá, Directed by William Wyler, que ele fazia um acordo com o técnico de som dele lá, então ele conseguiu ouvir os atores através do aparelho e da captação do som lá do microfone do técnico de som. Sim. Então assim que ele se virou para ouvir os atores, porque ele achou que a carreira dele estava comprometida. Verdade. E aí, voltando, ele ainda tinha um filme para fazer com Samuel Goldwyn, né, dentro daquele contrato deles. E aí a gente já está falando dos melhores anos de nossas vidas, né? Filme de 1946. When I came back, I was still full of the war, and although I was now out of it, I wanted to do something that had something to do with my experience. I was still under contract to Sam Goldwyn. I had one picture left for him to do under my contract. Very often we do pictures, we don't know our subject well enough. And in this case, I knew my subject. I learned it the hard way. And somehow when you get personally involved in the story, something gets on the screen that makes it human and real, and you can't put your finger at what it is, but it's the director's personal involvement. Que pra mim é o melhor dessa leva. Também acho, concordo. Eu adoro esse filme, cara. Adoro esse filme. É um filmaço. Muito envolvente, mesmo sabendo assim que ele é construído para fazer você chorar e se emocionar. Mas eu me deixo ser levado mesmo.
conduzir. Mas eu acho que é um drama sem ser um melodrama. Ele tem outros filmes que se aproximam mais do melodrama, que geralmente é uma coisa que me incomoda, mas aqui é um drama, mas... Ele vai fazer o primeiro, né, filme dele no pós-guerra. O primeiro filme no pós-guerra, mas também tratando da guerra, né? De certa forma, que é justamente essa questão dos soldados ali. Você tem, estrategicamente, um soldado de cada uma das forças armadas, né? Tem um sargento de infantaria. Tem um aviador, um major, sei lá. Um capitão, né? Um capitão da... Capitão. Bombardeiro lá, de um bombardeiro. Que é quase que dá para dizer que ele retrata um pouco a experiência do próprio Wyler, né? Isso, é o que mais se aproxima tipo de avião ali. E tal. Mas, o marinheiro, né? E o marinheiro, mas dizem, né, que o Wyler ele tinha um pouquinho de cada um dos personagens, né? Agora, só antes de você falar dos três ali, eu acho que ele é muito, novamente, assim, ele é muito perspicaz, o filme ele antecipa, porque, já em 46, né, a guerra acabou de acabar, e ele já mostra uma história tratando de um assunto que era muito relevante, que era da volta desse pessoal. Isso. De como que meio que automaticamente aqueles heróis, aqueles caras que estavam lá para lutar pela gente, eles passam a ser um pouco desprezados e deixados um pouco de lado, né? A grande maioria tem problema sério para arrumar emprego, são mal vistos, alguns passam a ser vistos até como, você está se aproveitando aí da coisa. Isso no filme tem vários momentos em que isso fica claro, né? Então eu acho que ele foi muito perspicaz, porque ele não está falando disso lá em 48, em 49, quando, né, já tem uma situação consolidada e tal. Não, logo de cara ele já mostra essa guinada que dá para esses caras, né? E eu acho que como tá falando ali, né, ele tem muito desses três personagens, porque de certa forma ele é um cara que volta da guerra, como eu falei, sem saber como é que vai ser o emprego dele, se ele vai conseguir se adaptar. Então isso tem muito a ver com o personagem do Frederick March, né? Com algum tipo de invalidez, né? Ele volta da guerra justamente com um problema físico, que aí tem a ver com o personagem do Harold Russell, né? Que é o rapaz, o Homer da Marinha, que perdeu as mãos. E ele tem ali talvez a relação que você citou aí com o personagem do Dana Andrews por ser um aviador, né? Sim. Então tem um pouquinho de cada um ali. É interessante que esses três personagens, os postos deles, né, eles não guardam muita relação com a classe social, né, e com o tipo de emprego que eles tinham, né? O posto mais alto era do Dana Andrews, que é um cara simples, né? Ele era o famoso soda jerk lá, né? O cara trabalhava fazendo sorvete lá e milkshake na lanchonete, na loja lá de departamentos. Já o outro que trabalhava em um banco, né? Parecia ter um cargo importante dentro de um banco, um gerente de banco e tal. Ele era sargento, né? Então, hierarquicamente inferior. E o outro rapaz era um estudante, né? Universitário, e até tem um detalhe no filme que dá a entender que ele não tinha nem 21, né? Que é aquele negócio da bebida, né? Que o tio dele, que é o dono do bar, controlando, né, a bebida dele. Falava, você não pode tomar uísque, só pode tomar cerveja, porque parece que determinadas bebidas era só depois de 21, né? Mas a cerveja não. Você vai entender, né? Cara, pode ser encher a cara de cerveja, mas não, uísque não. É um filme que a gente não tá sozinho, né, na adoração, porque o Billy Wilder, David Lean, John Frankenheimer, Coppola, o Jean-Pierre Melville chegou a classificar o filme como perfeito, né, na visão dele. O Billy Wilder dizia que começou a chorar quando assistiu o filme, naquela cena em que o Homer, né, tá ali no quintal recebendo a família que sai de casa para abraçar ele, né? Ele começou a chorar ali e chorou para mais de 2 horas, ou seja, até o final do filme. E o Wilder diz que ele não é um chorão, né? Que ele geralmente é mais ele contido. Fala até que, eu vi isso aí, ele até fala assim, eu sou do tipo que dá risada quando vê Hamlet. É isso. Interessante, tá nesse documentário que eu falei também.
Agora, a história é uma adaptação do livro de um cara chamado McKinley Cantor. Você sabe que, na verdade, não é exatamente um... É um artigo, né, que ele escreveu, né? Ele foi chamado pelo Goldwyn, porque teve foram alguns artigos publicados na revista Time em julho de 44 sobre um grupo de fuzileiros navais que estavam num trem voltando para San Diego, voltando para Nova York de San Diego, voltando da guerra, né? E conversando e ficando progressivamente mais ansiosos e temerosos com o que eles iam encontrar na chegada, que é uma coisa que a gente vê no começo do filme, né? Isso. Todos eles falam assim, será que a gente não pode ir no bar antes de eu ir para casa? Ninguém quer chegar em casa quando chega na hora. Ninguém quer chegar, mesmo. né? Porque eles, então, ao se interessar por esse artigo, ele chamou esse McKinley Cantor para escrever um roteiro, um tratamento, né? De 50 páginas, né? Só que isso aí acabou sendo publicado primeiro como um romance, né? Como um livro, que na verdade parece que foi escrito em verso, né? Ele parece que chamou o cara para escrever um tratamento de 50 páginas e o cara, esse Cantor entregou 250 páginas para ele no formato meio de romance, aí virou um romance. O Glory for Me, o título que foi publicado, e parece que ele escreveu em verso, né? Ele escreveu em verso esse negócio. Aí precisou de um outro cara para daí transformar em roteiro, que foi o Robert Sherwood, né? Isso. E esse Robert Sherwood era um veterano também da guerra, né? Então o cara que tinha afinidade com aquele tema, como tinha o Wyler também, né? E também, claro, foi incorporado um pouco das próprias experiências do Wyler, né? Que é o personagem do Fred Derry, né? Que é o Dana Andrews, ele voa no B-17, combateu na Alemanha, tal como o Wyler, apesar de que o Wyler não era bombardeiro, né? Tava lá para filmar e tal, né? Esse tema do retorno da guerra não é exclusivo desse filme, evidentemente, mas como eu falei, eu acho que ele se antecipou, né? Inclusive assim, o cinema noir, né? Que está explodindo nesse momento nos Estados Unidos, ele tem muitos filmes em que a gente tem o personagem principal que é um veterano de guerra, desajustado, que não tem mais emprego, que vai pro submundo, né? E nesse filme a gente não vê esse tipo de coisa, mas poderia muito bem, por exemplo, num desenrolar diferente, o personagem do Dana Andrews, né, que acaba sendo demitido e na verdade ele não consegue nem voltar a fazer a mesma coisa. Ele é o que bate na trave nessa história aí, né? Até por conta da Virginia Mayo, que faz a esposa dele, né? Até aquela questão dela ter traído ele. Eu tava refletindo sobre isso também. É um desses filmes que, se você pensar, ele não tem um vilão, né? Ninguém ali que você pode dizer, pô... O vilão é a guerra, né? O vilão é a guerra e assim, você não pode culpar as pessoas também que estão se readaptando aos que estão chegando da guerra, né? Porque você tem uma série de... No personagem do Homer lá, do Harold Russell, isso talvez fique mais evidente, né? Porque você está recebendo o teu filho que veio amputado, né? A gente tem que falar depois desse cara, né? Um caso à parte, assim. Vamos falar dele. Antes só comentar, você falou da Virginia Mayo, né? E é interessante que ela praticamente reprisa um pouco, assim, o papel do... Quer dizer, reprisa, desculpa. Ela vai fazer esse papel de novo, mais ou menos, lá no Fúria Sanguinária, né? Que ela... Inclusive com o mesmo amante, né? Que é o Steve Cochran, né? Isso. O mesmo cara, né? É uma mulher totalmente interesseira, né? Maria Uniforme, né? Maria Uniforme. No momento que ele tira o uniforme, ela já não se interessa por ele. Já não se interessa. O personagem dela talvez seja o que mais se aproxime, assim, do... vamos dizer, um vilão da história, mas que não é, a gente sabe que não é, porque o Wyler dizia que para ele vê a personagem dela como aquele tipo de americano que só se preocupava com o próprio umbigo, não doava nem sangue para a Cruz Vermelha, não comprava título de guerra, mesmo assim se dizia 100% americano, não, eu sou 100% americano, não se engajava, né? Mas dizia que era americano, de verdade e tal. E é interessante o Wyler pensar nisso, porque ele sofre um pouco
como outros diretores vão sofrer, com essa perseguição que vai começar, já está começando ali, do senador McCarthy atrás dos vermelhos, né? Dos comunistas, dentro da indústria. Então o Wyler vai sofrer com isso, inclusive, né? E só não vai sofrer mais justamente porque os caras tinham algum escrúpulo de respeitar o histórico. O histórico, né, de guerra dele. De guerra, e né? também ele tinha ali, parece que quando ele faz o contrato lá com a Paramount, o Frank Freeman, né, que era o chefe da Paramount, era um cara muito fluente. Então, assim, não vão atacar o Wyler porque eu tô por trás dele e tal. Então o cara também deu uma segurada no avanço. Mas, pô, e o cara era um herói de guerra, né? Como é que você vai atacar esse cara? E muita gente defendia ele, pô. O cara realmente era mais americano do que muita gente que ficou aqui e não fez nada. Aqui nos Estados Unidos não fez nada, é isso que ele falava, né? Incrível. O filme inventa uma cidade fictícia do meio oeste, né? Que é Boone City, né? Parece que seria mais ou menos inspirado em Cincinnati, Ohio. Muita coisa filmada na Califórnia ali, obviamente, assim, se pode perceber. Eu tenho certeza que uma das coisas que te encanta no filme é a profundidade de campo do Greg. Eu escrevi um parágrafo aqui sobre isso. Do Greg Toland. Então manda bala aí, quero ouvir o que você tem a dizer. Então, tem uma cena específica que isso fica muito claro ali. O Greg Toland, a gente já falou dele em diversas outras oportunidades, falamos no episódio 1 por conta do Pérfida e tal, né? Falamos do Cidadão Kane, o cara é conhecido por essa marca dele de trabalhar com profundidade de campo. O filme, estranhamente, nem sequer foi indicado a fotografia, né? Teve 8 indicações, ganhou 7, a fotografia não foi lembrada, mas escritores como André Bazin analisam essa cena, que também me chamou a atenção, depois eu fui ler que o André Bazin também gostou dessa cena, que é aquela cena quando tem o conflito ali entre o personagem do Dan Andrews e o Frederick March, porque eles descobrem que ele é casado e a Theresa Wright, que é filha do March, tá ali se aproximando dele e tal, então eles se encontram naquele bar e Peggy. Isso, a Peggy. E basicamente o Al Stephenson. O Al confronta o Fred e manda ele vazar, porque, né, tá dando em cima da filha dele, sendo que ele é casado e tal. Naquele momento ali, ele aceita que vai ligar para ela e tal, aí ele vai para uma cabine telefônica e o personagem do Homer chama o Al para ver ele treinando o piano lá, que ele estava treinando com o tio. Ali tem um plano, que é um plano mais aberto, assim, e você vê, por conta da profundidade de campo, você vê que o Frederick March está tentando prestar atenção na aula de piano lá, mas ele toda hora tá meio que olhando lá para trás, né? Então a atenção dele tá lá atrás, onde está o Fred na cabine telefônica, desfazendo ali qualquer possibilidade de romance com a filha dele, né? Sim. Então esse plano aí, o Bazin dizia que era um exemplo de como a profundidade de campo deixa você, o espectador, escolher melhor para onde ele vai olhar, onde está a atenção dele. Muito legal, né? É muito legal esse tipo de cena, que tem várias coisas assim acontecendo e você tem pelo menos 2 ações acontecendo simultaneamente e todas no mesmo grau de importância pra gente, né? E assim, tem tudo a ver, porque aquele cara, ele tá dividido ali, né? Ele deu o recado dele, mas ele gosta do Fred. Ele até provavelmente acha que seria um bom genro, mas só que, teria que resolver a vida dele primeiro, né? Exatamente. Antes de dar em cima ali e tal. Coisa que vai acontecer depois, né? Pelo menos a gente não tem certeza, mas eles ficam juntos no final do filme quando tem o casamento do Homer, né? Que aliás é outro, cada um tem, é muito legal isso, cara, porque acaba virando um filme coral assim, né? Com todas as histórias paralelas, a história do Homer, né? Com a sua namoradinha de infância e tal, que repete a história real do Harold Russell, né? Que eu acho que a gente tem que falar, né? Você com certeza também tem vontade de falar. A gente viu aquele documentário que é sobre a reabilitação, né, do militar em guerra, que também não é 100% documental, porque inventa uma história, né? Que o cara teria perdido as mãos lá no dia D,
que não foi isso, né? Não o caso específico dele foi em serviço, mas durante um treinamento, né? Ele nem sequer na foi Carolina pra guerra do Norte, mesmo, né? em solo americano. Uma explosão, né? Ele estava justamente ensinando num treinamento como desarmar bomba, né? E a bomba explodiu e ele perdeu as 2 mãos. O Harold Russell, em 44. Esse documentário chama-se Diário de um Sargento, quem quiser procurar tem no YouTube aí, tem uns 20 minutos mais ou menos, e foi o documentário que fez com que o William Wyler descobrisse o Russell, né? Porque ele viu esse documentário, gostou do Harold Russell, falou, pô, esse cara aqui vai dar um tom de realismo pro meu filme. Impressionante. Mudaram um pouquinho o roteiro, porque era para ser um cara que sofria de trauma de guerra, é uma coisa psicológica e não física, então eles mudaram um pouquinho para acomodar essa situação. Era uma condição chamada de espático, né? No livro descreve como espático, esse personagem do Homer, que é um cara que não consegue controlar os músculos, né? Aí ele e o Sherwood, o roteirista, acharam que isso ia ser difícil para um ator fazer na tela, né? E aí eles acabaram achando o Harold Russell e aí mudaram justamente para atender essa. Mas o Wyler ficou danado com o Goldwyn, que quis submeter o Russell a aulas de atuação. E o Wyler falou, não vai fazer, porque eu quero ele espontâneo. E, pô, eu acho sensacional, cara. A espontaneidade dele, ele é excelente nisso, né? Você vê como o Wyler era um excelente diretor de atores, né? Mesmo nesse método meio estressante dele, né? De não falar muito e só mandar o cara repetir. Ele tinha esse fino tato aí para descobrir quando o cara acertava no ponto, né? No documentário mostra isso, né? Justamente sobre o trabalho de reabilitação de um cara que perdeu membros e tal. Tem uma certa ficção, e no filme mais ainda, né? Porque no filme ele está voltando de uma acho que o navio dele foi afundado, né? E começou a explodir tudo, ele perdeu. E no filme tem uma situação que é colocada que não acontecia com o Harold Russell na vida real, né? Que no filme tem 2 cenas em que ele que é algo que constrange muito o personagem, né? Que ele se vira super bem com aqueles ganchos, super hábil, risca fósforo e põe aliança, não sei o quê, mas na hora que ele vai dormir e tira aqueles ganchos, daí ele não consegue botá-los sozinho depois. Se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, ele está que nem um bebê lá, totalmente vulnerável. E isso não era verdade, o Russell aprendeu a botar sozinho os ganchos dele, que faziam papel de mão. Só que no filme é colocada a ideia de que não, justamente para deixar o personagem ainda mais, a cena ainda mais emocionante, aquela dependência que ele passa a ter naquele momento do pai, depois da noiva, né? Eu acho que é a cena mais chororô do filme, né? Aquela cena em que ele chama, então, você continua com essa besteira de querer casar comigo? Pô, você vai ser infeliz, você tem que... Me esquece, viaja, vai com a sua família para outro lugar, porque... Então tá, vamos lá em cima, vou te mostrar o que acontece. E aí termina aquela cena com ele vendo que ela realmente ama ele, quer ficar do lado dele. É bem feita aquela cena também, né? Mas eu acho que o filme tem várias cenas, planos chororô aí. Um plano que sempre me comove, cara, é aquele em que, por mais que a família dele, do Homer, né, soubesse que, né, logo no início, o filho tá voltando, né, incapacitado ali, né, sem as mãos e tal. Logo no início, quando eles veem pela primeira vez os ganchos, né, que ele tira, ele tá com as mãos no bolso, ele vai dar um tchauzinho lá pros 2 que estão no carro voltando e tal. Ele tira... A mãe, né? Principalmente a mãe fica vidrada todos os 3, olhando, cara. Né? Até a namorada também fica. Acho que só as crianças que ficam mais na delas assim, mas você vê na cara do pai, né? É um choque para todo mundo. E você percebe na atuação dele que ele percebe lateralmente que as pessoas se alteraram ali, de alguma forma, né? Mas... e ele depois deixa claro esse drama que ele sentia justamente o seguinte... até alguém fala para ele, né? Vai estar ruim de qualquer jeito, né? Porque se as pessoas olham
isso te faz mal. Se as pessoas desviam o olhar, te faz mal também, porque pena, né? Você sabe que elas estão com pena de você, então realmente é complicado, né? Inclusive na vida real ele diz que ele suplantava isso. Por exemplo, quando ele chegou no set no primeiro dia, ele já foi direto cumprimentar todo mundo com o gancho, estendeu o gancho para as pessoas. Foi quebrar o gelo, a mão, para quebrar o gelo, né? Para não ficar depois aquela... realmente tem que ser assim, né? Que aí normaliza a coisa, né? É uma forma inteligente de abordar, né? A Myrna Loy, que era o maior cachê do elenco, né? Acabou sendo o top billing ali. Ela estava muito preocupada com a fama do Wyler, né? O Ninth Take, né? Que você falou bastante no primeiro episódio. Mas acabou dando certo. Tem essa, mais uma vez, né? Assim como tem lá um pouco, acho que no Mrs. Miniver aqui também tem a questão da idade, né? Ela é só 13 anos mais velha que a filha dela no filme, a Theresa Wright, né? A Myrna Loy. Mas tudo bem, a gente não sente muito isso. E foi uma guinada para ela, né? Que a partir desse momento ela passa a interpretar papéis de mãe, que antes ela era a mocinha dos filmes, principalmente a gente lembra dela lá da parceria lá do Thin Man, né? Isso, com o William Powell, né? Isso. Ela fazia muito personagem de comédia também, né? Nessa linha aí do Thin Man, né? Ceia dos Acusados. A curiosidade aí, o Frederick March tinha sido bancário antes de ser ator. E a Cat O'Donnell, ela que faz a Vilma, né? Ela estreia nesse filme, ela já tinha trabalhado na verdade antes, mas não acreditada. Ela era casada com um roteirista, né? Eu acho. Com o irmão do Wyler, né? É com o irmão do Wyler. Não, ela casou com o irmão, o Robert Wyler. E vai fazer o roteiro no próximo filme, eu acho. Cara, eu gosto muito da música desse filme, eu acho belíssima. Mas o disco Wyler não gostou muito da música, mesmo assim deixou ficar. Música de um cara chamado Hugo Friedhofer, né? E outras cenas do filme aí mereceriam a gente falar, não sei se daí a gente está se estendendo muito, aquela do cemitério de aviões, mais no final do filme, né? Quando o personagem acho que cabe falar, né? Aquela cena que ele é um cara que ele tem um trauma, né? Ele tem sonhos, pesadelos recorrentes, né? De um determinado episódio que ele vivenciou, parece que perdeu companheiros e tal. E ele parece que ao subir naquele avião lá no ferro velho, lá no cemitério de aviões, ele enfrenta esse fantasma dele e tal. Isso foi uma cena que o Sherwood, né, teria falado pro Wyler, teria escrito a cena e falado, isso aqui não tem como fazer com diálogo, você vai ter que fazer alguma coisa cinemática aqui. E aí se vira, né? E é legal que o Wyler faz essa cena sem recorrer ao flashback. Porque ele podia ter apelado ali para normal numa cena dessa, que era fazer um flashback pra gente ver o que aconteceu e tal. Mas o que ele faz é diferente, né? O Dana Andrews entra no avião, sucateado lá. Ele senta lá na ponta do avião, né? No narizão lá do avião. E aí você tem um trabalho de câmera e som que o William Wyler mostra ali as asas do avião e aí entra uma música aquilo ali, né? A parte da trilha sonora que entra primeiro uns instrumentos, acho que de sopro, não sei, ou é percussão, não sei, imitando as hélices do avião, né? O barulho das hélices do avião. Então você começa a entender que, aquilo está acontecendo na cabeça do Dana Andrews. Aí depois ele tem um plano, um traveling na direção do avião, então dá a impressão que o avião está levantando o voo por cima da câmera. Sim. E depois ele bem filma, feito, né? É muito bem feito, né? Para criar. Quando você vê o filme a primeira vez, você acha até que ele tá voando, né? Parece que, o cara demora a entender voar ali. E depois ele dá um plano assim por fora do avião, do rosto do Dana Andrews, cabisbaixo ali, e aquilo tá bem sujo, então ficou um negócio meio estranho assim, mas combina com aquela... Chega o empregado lá do... depois chega o empregado desmonte. E interrompe ele daquele recordação dele ali. Mas tem uma metáfora aí muito clara, né? Que é justamente o
o avião obsoleto, né, ferro velho, Sim, lixo, como ele, que vai ser utilizado para virar casas populares, uma coisa assim, né, que eles vão desmontar os aviões ali, né, e então ele naquele momento, eu acho que ele vai meio que se salvar, né, porque ele vai arrumar um emprego provavelmente ruim, subemprego e tal, mas enfim, ele não vai embora da cidade. Então depois mais à frente a gente vê que daí ele deve retomar o romance lá com a Teresa, com a Peg, né? Pra mim fica claro ali que eles vão ser um casal. Sim. E então ele vai, vamos dizer, vai ter uma reutilização para ele, né? Tal como do avião. E tem aquela cena da briga na loja, né? Que ele é demitido, né? O Fred, o seu xará, Fred Derry, que ele vai defender ali justamente a honra não só do Homer, né? Mas de todos os veteranos de guerra que já eram um pouco desprezados naquele momento, né? Que chega o cara lá com o discurso de vocês foram pra guerra à toa, né? A verdadeira guerra é contra os comunistas e tal. Uhum. Aliás, esse negócio do militar já está sendo meio que tratado, fica claro logo no início do filme, né? Que ele chega para tentar um voo para voltar para casa e aparece um figurão lá, um civil, né? Com taco de golfe, com o seu empregado pessoal carregando os tacos de golfe e vai embarcar antes dele, né? Tipo, se fosse em outros tempos, né? Não, vamos dar prioridade aqui para os nossos militares. Já começa desprezado ali, né? Agora já, espera aí, cara. No início. Sendo que aquele cara provavelmente só manteve a sua fortuna, o seu emprego, a sua condição, porque foi gente lá lutar pelos Estados Unidos na guerra. Ou até enriqueceu, né? Com esses caras que foram lá lutar no lugar dele, né? Aconteceu muito isso também. Mas é um filme que eu acho que fecha muito bem naquela cena do casamento, né? Apesar de que o próprio Wyler, ele disse isso em 75, que se ele fosse fazer o filme de novo, ele não ia terminar ali naquela cena do casamento do Homer com a Wilma, né? Ele teria terminado na sequência lá do Fred Derry naquele cemitério de aviões, né? Uhum. Mas, sei lá, eu acho que aquela cena ela encaixa bem no filme ali, né? Até porque é um filme que fica, de certa forma, positivo, sem puxar muito, né? Claro. Pro melodrama ou para uma tentativa de salvar geral, para passar uma mensagem assim de que tudo tá ótimo e que a América vai prosperar, né? Não, deixa a coisa meio em suspenso. E o título? Eu gosto muito do título, sim. Acho que é bem interessante. A gente faz conjecturas sobre quais são os melhores anos, se é uma coisa irônica ou se é uma coisa real, né? Do que está se falando. Se está falando do pós-guerra ou se está falando um pouco a ver com o que a personagem da Virginia May fala no filme. Eu dediquei a você os melhores anos da minha vida, né? Um pouquinho diferente, ela está falando da minha vida. Sendo que ela fala isso e depois a gente descobre que ela tem um amante, né? Então ela estava falando isso em referência a ela supostamente ter ficado esperando o marido voltar da guerra, né? Mas na verdade a gente vai descobrir que não ficou. Então não faz muito sentido essa frase para ela, né? Mas realmente o que seria? Quais seriam os melhores anos, né? Seria antes da guerra? Sim. Né? Ou os melhores anos vão ser agora, né? E os três voltaram vivos, né? O que seria isso, né? Mas eu acho bacana assim o início da narrativa, com o encontro dos três, a amizade instantânea ali que se forma entre os três, né? Suas vidas passam a se relacionar de certa forma, né? Inclusive depois aí com o possível casamento do Fred com a Peg, né? Mas da importância disso, né? E também da preocupação deles imediata com Homer, né? Que o problema maior era ele mesmo, né? A vergonha, né? O sentimento de inferioridade, sem as mãos e tal. E depois tem essa solução positiva, como você falou, né? Na cena aí do casamento.
Acho que é onde tudo se encontra ali, né? Até porque você espera também que o Fred, de certa forma, vai estar ligado com a família do Homer, porque afinal de contas foi o padrinho do casamento, né, e tal. Sim, claro. Então esse trio aí vai se encontrar muitas vezes, né? Pelo menos essa sensação que eu fico. Eu acho que é o ápice aí dessa colaboração do William Wyler com o Samuel Goldwyn, com o Greg Toland. Ou é esse ou é o Pérfida, né? Acho que são os dois filmes aí que rivalizam. Mas eu acho que eu prefiro esse aqui um pouco mais. Vamos tocar, né? Em seguida ele faz depois ainda do Thunderbolt e outros documentários de guerra, mas ele vai fazer um filme que a gente já tratou em episódio único, que é o Tarde Demais, The Heiress. Qual episódio que é? Você tem anotado aí? 135. Vai começar a fase da Paramount, né? Ele vai fazer 5 filmes em sequência: Tarde Demais, Chaga de Fogo, o Carrie, né? Carrie, Princesa Plebeu. Carrie, a Princesa Plebeu e Horas de Desespero, que vai ser o último filme aqui desse episódio. Mas a gente já fez o Tarde Demais, como você falou, episódio 135, procurem aí na galeria. Chaga de Fogo, então. Oh, Jim, I can't take much more of this. Please try and understand. What's there to understand? You went with him, a pig like that. You had a child by him. Then you went to that butcher Schneider. Everything I hate. What's left to understand? Chaga de Fogo. Alguns consideram que esse período da Paramount foi meio que o início do declínio dele, né? A gente pode contestar isso. Não. Pô, Tarde Demais, um filmaço. Esse aqui vai fazer o Ben-Hur depois, no final da década. Chaga de Fogo, eu acho um filmaço também. E Horas de Desespero, muito bom. Muito bom também. Princesa Plebeu, depois eu vou falar, é um filme que me encanta menos pelo filme em si, mas ganhou assim esse status assim, né? É um filme comercialmente cultuado. É o filme mais cultuado dele, né? Então eu não sei que decadência foi essa nesse momento. Um pouco depois sim, mas ainda não. No terceiro episódio a gente fala de decadência. Mas Chaga de Fogo, né? 1951, Detective Story, né? Porra, cara, adoro esse filme, cara. Eu revi ele assim na expectativa de que talvez fosse gostar menos, porque eu lembrava ele talvez mais melodramático do que ele realmente é, né? Mas ele é um grande drama, assim, pesado. É um filme feito bem... teatralmente, né? Mas sem entender errado o que a gente está falando. Não é um teatro filmado, né? Mas você percebe, né? Na cenografia. Você visitou o lote da Paramount, né? Eu acho que você fica com a mesma impressão que eu tenho, de às vezes de ver um filme, você bater o olho naquelas paredes lá no exterior mesmo da delegacia e tal, você vê que você já viu aquilo ali, porque sim, com certeza. Os caras vão refazendo aquelas fachadas e tal, mas algumas são parecem as mesmas da década de 50 ali. Eu acho que a fachada da delegacia, eu percebi isso. Falei, porra, eu já andei por aqui, tenho certeza e tal. Eu sei que esse é um filme da Paramount, entendeu? Mesmo sem saber antes, eu identificaria. E você vê que aquelas ruas são o lote do estúdio, né? Dentro da delegacia você percebe que é cenário e tal. Tem um cenário principal, que é o da sala ali do principal da delegacia, né? Onde tudo acontece ali praticamente. Tem as escrivaninhas. É um grande palco, né? Assim, a gente tá falando de teatral, não é à toa, né? Afinal de contas foi adaptado o roteiro a partir de uma peça, né? Inclusive muitos dos atores da peça estão no filme. Verdade. E isso fica muito claro em vários planos do filme, em que a gente tem diversas ações acontecendo. Tem lá sempre a personagem da Lee Grant, né, que faz uma shoplifter, né, ela cometeu algum roubo ali menor, e ela tá sempre
prestando atenção nas outras conversas, né, que estão acontecendo. Né? Ela tá sempre no fundo, assim. Ela serve até para meio que guiar o nosso olhar ou nos representar ali de alguma forma, né? É um filme que foi adaptado de uma peça, como você falou, uma peça de um cara chamado Sidney Kingsley. E esse cara tinha feito uma peça chamada Dead End, né, que a gente até falou um pouco aqui, na primeira parte do Wyler, né, que deu o filme Beco Sem Saída, de 1937, dirigido pelo Wyler. O Wyler chamou ele para transformar a peça no roteiro, ele acabou não aceitando. E aí o William Wyler tentou colocar o Dashiell Hammett, né, que era amigo pessoal do William Wyler, mas naquela época ali o Hammett, né, que é um grande escritor de pulp fictions, né, e romances ali que depois deram em filmes no ar, né, inclusive o Relíquia Macabra talvez seja o mais famoso deles, mas ele já estava numa fase ali que ele estava com problemas de alcoolismo, né. Ele chegou a aceitar um cheque do Wyler, depois devolveu, falou, cara, não dá para fazer e tal. E aí o William Wyler colocou o Robert Wyler, o irmão, né, dele, e um outro escritor chamado Philip Jordan para fazer o roteiro da peça. Né? O roteiro do filme, né, a partir da peça. A partir da peça, isso. Ele usou vários atores da peça, se eu não me engano, o cara que faz o delegado ali, né, o chefe ali, que é o Horace McMahon, estava na peça, o Joseph Wiseman, né, o nosso caro Dr. No, futuramente aí do Bond, tá na peça com todo o seu overacting, né? O Michael Strong, que faz o parceiro bandido dele, na peça tinha uma questão homossexual dos dois ali, isso foi tirado completamente do filme, ficaram dois personagens exagerados assim, né? E é interessante que no momento do filme climático ali a gente vê que o overacting não era do Joseph Wiseman no filme, era do personagem dele dentro da delegacia como um preso se fazendo, né? Porque na hora que é para falar sério ele fala sério e sem exagero, sem revirar os olhinhos e tudo, né? Ele fazia um personagem ali, né? O personagem estava atuando na delegacia, né? E a Lee Grant também. Agora, o personagem principal, que é o do Kirk Douglas. Que no filme é do Kirk Douglas, né? Qual é o nome do personagem? Esqueci. James McLeod. Ele era o Ralph Bellamy na peça. Aí não dá. E realmente é difícil você imaginar essa intensidade que o Kirk Douglas, nesse período ali da carreira dele, né? Ele tá falando lá já do cara que foi coadjuvante no Fuga do Passado e que chegou ao estrelato em 49 com o Champion, né? Aquele filme sobre o boxeador. Foi um filme que fez a carreira dele ali, né? Foi uma aposta boa dele que deu certo. 51, nesse mesmo ano, ele tá no Montanha dos Sete Abutres, né? Também, tá fazendo altos filmaços, inclusive com... E sempre uns personagens com essa intensidade, né, cara? Com a Montanha dos Sete Abutres tem bem essa vibe aí do McLeod, né? O cara, ele me lembra às vezes o Al Pacino, cara. Assim, na forma de colocar raiva, né? De expor a raiva, de ir de 0 a 100 rapidamente, ser um cara... Esse é o grande tema do filme, né? Essa raiva dele que a gente claramente hoje pode taxar como o policial fascista, né? Mas ele tem um problema ali de relacionamento com o pai, né? Tem uma coisa ali meio, sei lá, freudiana, sei lá, que a gente começa a perceber ao longo do filme. Isso vai sendo colocado pra gente em parcelas, né? Ele comenta com aquele outro personagem que faz o repórter lá, né? Que tá sempre... É um grilo falante quase ali, né? De delegacia ali, né? O cara tá sempre na porta da delegacia ali, tentando buscar um caso pra reportar e tal. E depois, mais pra frente, até a personagem da esposa dele, né, Eleanor Parker, fala pra ele, você tá se tornando no seu pai e tal. Então tem essa questão por trás, né? Ele é aquele cara que quer... impiedoso, né, no cumprimento da lei, até exagerado, inclusive tem detalhes assim que passam desapercebidos, mas
pelo que eu escutei, aquele valor de furto que o rapaz cometeu, o Arthur, né? Aquilo é muito pouco para ele ser condenado. Né? Não seria passível de condenação e tal. E o cara, ele não releva, mesmo com o cara que foi prejudicado, né? Tendo já retirado a queixa e tal, né? Não, vamos fazer justiça a todo custo, senão esse cara aí vai virar um bandido e não sei o que e tal. Até, sim, pode até ser que ele tivesse razão, né? Mas ele estava querendo exagerar no cumprimento. Né? Um personagem meio obsessivo, né? Obsessivo. Nesse e acaba pagando por isso, né? De certa forma. É um filme que já de cara encontrou problema com o escritório lá do Código Reis, né? Porque a peça, ela lida com a questão do aborto da personagem da Eleanor Parker. Verdade. E a peça tem uma coisa que o Código Reis não aceitava, né? Que era que um policial fosse morto. A gente está contando aqui o final do filme, mas a gente não respeita spoiler nesse caso, mas que um policial fosse morto por um bandido. Isso era proibido embaixo do Código Reis, né? E aí eles vão resolver essas duas coisas de forma diferente, né? A forma como eles contornam essa questão do aborto é que eles transformam o personagem do médico, interpretado pelo George McCready, que na verdade é um vigarista que ganhava dinheiro colocando para adoção as crianças que ele trazia ao mundo. Então, se tivesse uma mãe lá que quisesse se desfazer do filho, ia lá, ele fazia o parto, mas ele botava aquela criança para adoção. Né? Isso incrivelmente foi sugerido pelo próprio censor do Código Reis, né? Fizeram uma reunião lá e o cara sugeriu, não, por que você não transforma um personagem dessa forma? Os caras, e aí inclusive na história concreta ali o filho da personagem da Eleanor Parker, né? Nasceu morto, não é que mataram ele no útero, não, ele nasceu morto. Ela foi lá para dar para adoção. Isso, deixaram claro, né? Acabou que, né, teve o mesmo efeito, acho que na cabeça do pessoal. E o lance dele ser morto por um bandido no final acabou sendo vamos dizer assim, uma conquista desse filme, porque eles brigaram lá uma exceção, e né? o Código Reis lá acabou abrindo uma exceção, meio que afrouxaram o código e isso passou a ser mais aceito, né? Para caso em que fosse absolutamente necessário mostrar isso, né? Que fosse parte essencial da trama, mostrar a morte de um policial pelas mãos do bandido diretamente, como acontece nesse caso, né? Isso. Faz todo sentido aqui, né? Não foi uma coisa gratuita. Assim. Agora, vamos lá, né? Vamos lá. Tem algumas coisas aí, aqueles furinhos que são necessários para a história andar. Mas, aquela coisa, algema o rapaz que roubou lá uns trocados, chega a ficar algemado na cadeira, e um bandido claramente violento. Quarta vez que ele tá sendo pego e tal, né? Ele até claramente violento, claramente fora da casinha. O cara fica livre para andar para lá e para cá. Não faz o menor sentido. E por causa disso é que ele acaba conseguindo tomar posse de uma arma, né? Pisada na bola ali dos policiais. Vamos aceitar. O tal do 21º distrito não existe, né? Também mais uma ficção aí. E essa coisa do policial fanático, né? O Kirk Douglas, ele fez um trabalho de preparação legal, né? Diz que ele chegou a trabalhar uniformizado por um tempo, chegou a participar de ações lá e chegou a ser reconhecido por um preso, né? Falou, você não é o Kirk Douglas? Aí ele falou assim, não, você acha que se eu fosse o Kirk Douglas eu ia estar fazendo esse trabalho aqui? Enfim. Deu uma depreciada no trabalho do policial, né? De certa forma. Mas parece que o cara aceitou, né? Isso. É um filme que é reconhecido por ser o filme mais rápido da carreira do William Wyler. Não foram 90 takes? Não foram 90 takes, nem os 37 takes lá que ele fez com a Olivia de Havilland, tarde demais. Porque a Paramount já chegou de cara falando para ele, aqui não tem dinheiro para gastar dessa forma não, você vai ter que acelerar o negócio aí. E a solução dele foi ensaiar bastante com os atores, né? Ensaiou por 2 semanas e acho que o filme
funciona muito por conta disso, né? Porque você tem muito, toda hora, interação ali entre aqueles atores naquela delegacia, muita coisa acontecendo. O filme não levou nenhum Oscar, mas teve 4 indicações, né? E é curioso que teve indicação da Lee Grant na sua estreia, né? Estreando no cinema. Ela teve uma carreira bastante prejudicada aí, porque ela também foi blacklisted, ela né? foi perseguida por conta do marido dela, cara. Ela não quis depor, né? Ela foi convocada para depor. Isso, ela se recusou a entregar outras pessoas, mas ela foi colocada na lista por conta do marido dela, que o marido dela frequentava Partido Comunista e tal. E ela só foi voltar em 64, cara. Ela teve uma carreira toda abreviada ali, né? A gente lembra mais dela no Calor da Noite, né? Exatamente. Ela foi indicada, o filme foi indicado para roteiro também. Perdeu, o diretor perdeu, e foi indicada a Eleanor Parker, né? A Eleanor Parker é interessante também, tem um recorde aí, né? Que é o papel indicado para melhor atriz com menor tempo de tela, né? Ela aparece só 20 minutos de filme. Realmente acho que ela aparece em 2 cenas do filme, praticamente. Cenas até longas, mas poucas. Eu não sou muito fã dela não, tá? Vou te falar que eu acho uma atriz meio... Ela sempre me incomoda, mas... E só comentar também a fotografia do Leo Garmes, né? Eu acho que ele vai trabalhar em outros filmes ainda com Ayler. Se eu não me engano, o Horas de Desespero é com ele também, né? Eu acho que tem que pesquisar aqui, mas ele era veterano ali, né? Sim. No Hollywood. O problema é que parece que o Toland tinha morrido anos antes desse filme. Exato. Né? Morreu em 48. 48, E o William Wyler precisava de um diretor de fotografia que fosse rápido, né, no set. Sim. E o Lee Garmes era conhecido por isso e também por trabalhar com luz difusa e tal. E aí o William Wyler foi lá e pegou o Lee Garmes, até porque tinha essa limitação, como eu falei, do orçamento, né? Filme feito com pouquíssima grana. Sim. Agora vamos seguir então. Ele em seguida vai fazer o Carrie, né? Como é que é o Amor? Perdição por Amor. Perdição por Amor, filme 52. 52 é um filme quase nada lembrado dele, né? Filme com a Jennifer Jones, o Laurence Olivier. Tem até o cara que vai fazer um papel importante no próximo filme, né? Que é a Princesa e o Plebeu. Que é o... Ed Albert, né? Ed Albert. Isso. Faz um filme... Faz um bom papel aqui, né? Um cara meio liso, assim. Um filme interessante, mas eu acho que tem uns problemas de roteiro, assim, tem umas decisões dos personagens que você fala, sério que o personagem ia agir dessa forma, nesse momento, entendeu? Eu não sei o que você achou do filme, eu achei... eu achei interessante ter visto, realmente, vale a pena ver. Como completismo. Tem coisas interessantes, mas realmente não é assim um grandíssimo filme, não. É só interessante ver o personagem do Laurence Olivier, que, vamos dizer, vai ladeira abaixo, né, por causa de uma paixão ali, né, um cara casado e tal, que casado com uma víbora, né. Me lembrou em algumas coisas até o Tarde Demais, que tem ali a questão do interesse financeiro por trás de um casamento. Aqui é um pouco o contrário, né? Por trás de uma separação, a esposa dele, que eu acho que é a Miriam Hopkins, né? Isso. Ela não quer assinar o divórcio porque ela quer... Na verdade, ela até aceita se ela ficar com todos os bens do cara, né? do Laurence Olivier, e enfim, ele acaba sendo altamente prejudicado e ficando na pobreza, vira um mendigo, né? Vai para um abrigo de mendigos, né? Para poder viver o amor dele pela Jennifer Jones. Essa desistência dela em relação a ele é que eu achei muito estranha, porque o cara vai atrás do filho, que o filho teria se dado bem na vida, eles estavam na pior e tal, ele vai atrás de tentar conseguir uma ajuda no filho, que e casou quando ele volta, e tal. Ela foi embora. Quando ele volta, ela foi embora, deixou uma cartinha, foi embora, você foi atrás do seu filho e tal, seja feliz com ele, não sei o que, foi embora. Isso aí me incomodou bastante. Mas enfim, é um filme interessante por essas questões, né? Tem essa coisa de ele voltar a trabalhar com a Miriam Hopkins, voltar a trabalhar com o Laurence Olivier, porque o William Wyler também, se você olhar na carreira dele assim, fora ali a Bette Davis ou um ou outro
ator mais secundário, tipo a Cathy O'Donnell, que era casada com o irmão dele, então aparece nos filmes, né? Volta no Ben-Hur e tal. Teresa Wright também fez alguns filmes com ele. Ele não era muito de repetir muitos atores, né? Você vê até o Kirk Douglas, que a gente falou no Chaga de Fogo, o cara adorou trabalhar com o William Wyler, elogiou ele disse que foi a melhor atuação que ele tinha tido até o momento, e era por conta do William Wyler. E não trabalhou mais. E né? não trabalhou mais. E depois o Wyler ofereceu ele, o Kirk Douglas, o papel do Messala no Ben-Hur. O Kirk Douglas não aceitou, porque ele disse, ou eu faço o Ben-Hur ou eu não faço o filme. E até depois o Kirk Douglas foi fazer os Spartacus muito para compensar isso, né? Porque ele queria fazer um filme com aquela produção e tal, e com o mesmo tipo de papel, assim, de protagonismo. Mas realmente, se eu olhar a carreira do Wyler, ele não repete muito, né? Com certeza ele repetiu outros também, mas é isso. Vamos pro próximo, então. In Roman Holiday, I had Gregory Peck, who had agreed to do the film. So there was a British director. I asked him to shoot a test of Audrey Hepburn and then conspire with the cameraman and the sound man. When he says, cut, scene's finished, that they do not cut. Well, this director did it just right. She jumped out of bed. She said, well, how was it? At this moment, she was at her most attractive. And I said, this is the girl. E aí ele vai pra Europa, né, filmar. Vai pra Europa, ele vai meio que fugir também da chateação que ele estava recebendo ali por conta dessa perseguição da RUAC, né? Do comitê lá de atividades não americanas. Então ele viu uma forma de escapar, né? Fazer um filme em locação. É uma história que já vinha, eu acho que o Capra estava envolvido com... eles chegaram a oferecer, acho que pro Frank Capra isso. Já há vários anos antes, 47. Se você pensar, o plot é um tanto parecido com o que aconteceu naquela noite, né? É mesmo, isso aí. Né? Que é uma mulher que está em fuga e encontra com um jornalista. E o jornalista... Mulher de posses, né? Uma mulher de posses que foge justamente porque ela quer sair da redoma, né? Isso, então, é bem semelhante, bem semelhante. O Capra recusou porque ele achava que não dava para dirigir o filme com o orçamento que a Paramount deu, então ele pulou fora. Aí o Wyler... George Stevens também teve oferecido o projeto a ele, né? Também recusou, aí acabou voltando ao Wyler, né? Parece que o Wyler, ele fez questão de justamente filmar na Europa por esse motivo que você falou, mas um pouco também já era essa tendência aí que estava se formando já desde do Quo Vadis, né, em 51, mas ali não foi integralmente, né, foram só algumas sequências e tal, de filmar em Roma, filmar em Cinecittà e também filmar nas ruas, né, de Roma, né, e até se cunhou uma expressão aí, Hollywood sul Tevere, Hollywood no Tibre, pelo nome do rio lá, que foi justamente um momento em que começaram a ver, até por conta da questão da Segunda Guerra, em vários países, principalmente acho que na Inglaterra e na Itália, com certeza, houve um bloqueio dos lucros aí que deviam ser repassados para os estúdios americanos, né, pela distribuição de filmes lá na Itália, por exemplo. Ficaram bloqueados esses fundos lá, então eles não podiam receber esse dinheiro nos Estados Unidos, mas eles podiam ir lá para a Itália e usar esse dinheiro lá. Então isso também ajudou nessa formação desse conceito, dessa tendência. Estava saindo mais barato, né? Até por questão de mesmo salarial, né? Os sindicatos americanos já estavam num outro patamar em termos de níveis salariais, né? Em relação aos trabalhadores da indústria lá da Itália, então estava saindo mais em conta e filmar lá. E isso vai ser uma tendência nos anos 50 e 60, tem muita coisa filmada lá americana, né? Na Itália. E o que também vai, de certa forma, alimentar um pouquinho a indústria italiana daquele momento, que eu acho que são os anos do boom ali do cinema do pós-guerra e tal. Outro motivo, né, fora esse, pelo qual ele escolheu fazer esse filme, é porque é justamente uma comédia. E ele achava também que era bom ele dar uma mudança de tom, né?
ele aceitava esses desafios. É até algo que depois o pessoal da Nouvelle Vague vai criticar ele, né? Em relação a ele não ser um desses diretores que eles chamavam de autores e tal. Ele, inclusive, ele brincava, né? Porque ele falava bem francês, então ele dizia que, apesar de eu não ser um autor, eu sou dos poucos diretores americanos que provavelmente sabe falar a palavra autor em francês de forma correta, né? Mas ele dizia que ele não se importava muito com isso, ele até preferia fazer filmes diferentes. Eu acho que essa comédia romântica lembra um pouco até o cinema do Billy Wilder, né? Sim, seria algo que o Billy Wilder ia gostar de fazer, justamente por essa questão de troca de identidade que a gente falou já, né? Quando a gente fez os episódios do Wilder, que tem muito nos filmes dele, né? Perfeito. Então aqui é uma princesa, é uma história de Cinderela às avessas, né? É uma princesa que desce ali do trono dela para viver uma vida comum nas ruas de Roma ali por um dia. Não deixam claro de que país ela é. Aliás, deixam claro já de cara que não é a Inglaterra. Pois é. Já na primeira tomada, né? Falar visita, o tour da princesa. Primeiro passaram em Londres. Acho que é porque o pessoal ia automaticamente, né? Associar ao caso da princesa Margaret, né? É isso. Você sabe, né? Teve um caso assim, né? A irmã mais jovem da Rainha Elizabeth, que aliás faleceu aí poucos dias agora antes dessa nossa gravação, ela tinha um caso aí sendo bastante noticiado, né? E as pessoas consomem esse tipo de notícia em relação à família real, de que ela estava namorando ou querendo se casar com um plebeu, né? Um plebeu. E isso estava sendo, vamos dizer, combatido, e inclusive ela desistiu desse casamento. Ela atendeu lá e tal aos desejos da família, né? Na época ainda não era a irmã dela a rainha, né? Era o pai. Ali por 1940 e pouco, um pouquinho antes, 1950, né? Na verdade foi mais ou menos na época em que realmente a Elizabeth virou rainha. 52 foi a coroação dela. E aí isso, mas só que eles negam, né? Os roteiristas e tal dizem que isso aí já estava sendo escrito antes desse episódio acontecer. Mas o que pode ter influenciado é que passou a haver um interesse por esse tipo de história, né? Já que as pessoas estavam acompanhando isso aí pelos noticiários, né? Então, possivelmente. Tem, em relação ao roteiro, tem uma história interessante, né? Você falou aí dos roteiristas, o roteiro hoje, né, se você olhar os créditos, são 3 roteiristas: o Ian McKellen Hunter, John Dayton e o Dalton Trumbo, né? O Dalton Trumbo, o pessoal mais ligado em cinema talvez conheça ele até por conta de um filme que foi feito sobre ele, né? Chamado Trumbo, e conta a história dele ali e os problemas que ele teve justamente com essa perseguição aos comunistas, né? E a história interessante desse filme aqui é que o Dalton Trumbo é o cara que escreveu esse roteiro, só que ele não podia levar os créditos, justamente porque ele estava na lista negra. Ele era um dos Hollywood 10, os 10 lá que se recusaram a citar outros. E acabou que o Ian McKellen Hunter assinou o roteiro no lugar dele. Acho que ele não escreveu nada, ou praticamente nada, esse Ian McKellen Hunter. Só que depois ele ganhou o Oscar como sendo roteirista desse filme, né? Uhum. E aí só depois, porque o Trumbo, ele nem citava esse filme como um dos roteiros dele. Só depois da morte do Dalton Trumbo, o McKellen revelou que realmente o roteiro era do Dalton Trumbo, e aí a Academia deu o Oscar póstumamente para a viúva do Trumbo em 1993. Então, assim, foi um desses casos, né? O Trumbo já tinha também passado por uma situação semelhante, que ele assinou um roteiro lá, e só que ele assinou com um nome falso. Uhum. E aí deram um Oscar para um cara que não existia, né? Aí depois descobriram, a Academia ficou meio que
envergonhada por conta disso. Deu um nome lá que nem existia. Agora, falando da história, assim, eu acho... Claro, uma história que se tornou cultuada, clássica e tudo, mas eu acho uma história até bobinha e tal. E o filme, para mim, pelo menos, ele sustenta em duas coisas, né? Que é justamente o tour por Roma, né? Que a gente vê ao longo do filme, todas aquelas locações famosas. Postal, né? Tornou, vamos dizer, isso muito mais turístico. Foi um dos filmes que contribuiu para fixar esse conceito da Roma turística, Piazza de Espanha, Coliseu, Fórum Romano, tudo aquilo. E, claro, essa grande figura do cinema clássico, né, que é Audrey Hepburn, que dá as caras nesse filme, né? Aliás, foi uma das compensações aí impostas pelo estúdio ao Wyler. Bom, você quer ir lá filmar na Europa, que já é um negócio mais trabalhoso, ok, mas então o teu orçamento vai ser mais baixo e não esquece de ter uma estrela no papel principal, vamos botar uma atriz desconhecida. E que atriz desconhecida, né, que foram arrumar, né? É famoso lá essa questão do teste dela, né? Que ele contrata um diretor e uma equipe para fazer um teste com ela e fala para esse diretor, no final do teste você deixa a câmera ligada, deixa o microfone ligado, que eu quero capturar ela de forma que ela é mesmo, né? Da forma que ela é. E realmente ela termina o teste dela e aí ela vira Audrey Hepburn, né, real ali, e isso chama mais atenção do Wyler do que o próprio teste, né? E aí ele tem certeza que ela é a atriz correta. Ela estava fazendo sucesso na Broadway com a peça Gigi. Né? Ele até esperou, né? Esperou ela se desvencilhar lá, né? E ela já tinha... Até citei quando fiz um Dicas Triplas aqui com o Sérgio, com o Hugo. Um dos filmes foi aquele Mistério da Torre, né? Que ela aparece, assim, ela fazia aquele tipo de papel ali, bem breve, às vezes com uma fala só. Nesse filme, nem acreditado. Ela faz até uma brasileira, né? Porque o cara tá no Rio de Janeiro, ela faz uma brasileira chamada Chiquita, né? Lá contracena com Alec Guinness. Mas ela fazia aquele tipo de papel, né? E realmente esse filme aqui foi o pontapé, né, da carreira dela mesmo, de sucesso, acho que foi um sucesso instantâneo. A química dela com Gregory Peck é muito boa, né? O próprio Gregory Peck reconheceu, tá bem, e reconheceu, né, que inclusive já previu que ela ia ganhar o Oscar. E disse que ela deveria ser top billed, né? Devia estar acima dele nos créditos. E foi... na verdade, eu acho que eles ficam com o mesmo nível ali, né? O nome dele nível, do lado do nome dela, né? E ela se tornou uma celebridade instantânea. O corte de cabelo dela foi copiadíssimo, fez muito sucesso no Japão, né? E depois que você lê essa informação, você começa a puxar pela cabeça. A gente também vê muito filme japonês dessa época. Realmente, aquele corte dela aparece muito em filmes japoneses ali da segunda metade dos anos 50. Que é um cabelo curto, mas assim, que faz tipo um coque assim para trás e tal. E é interessante que o Peck conheceu ele estava vindo de um divórcio naquele momento. Ele vai conhecer durante as filmagens uma francesa que tá por ali em Roma, e vai ser a esposa dele até o final da vida, aí por 50 anos, que era a Veronique. Outro que arrumou um casamento também durante as filmagens, né? Sim. O Peck, ele dizia que quando ele recebia um roteiro de comédia, ele sabia que era porque o Cary Grant tinha recusado. Né? E não deu outra, né? E não deu outra. Nesse caso foi verdade mesmo, né? Oferecendo para o Cary Grant. Eu acho que o Cary Grant já estava naquela fase de que, peraí, eu vou contracenar com uma menina muito mais nova e já não é mais meu tipo de papel, né? O Cary Grant, ele tinha esse... 10 anos depois ele vai contracenar com ela, mas aí a diferença aparece menos, né? Porque a Audrey Hepburn daí já tá mais velha, estava na casa dos 30 anos. E já é uma atriz mais conhecida e tal, né? Eles vão fazer o charada, né? Sim, exato. Mas eu acho que foi por isso que ele recusou, não sei. Algumas curiosidades, né? Aquele negócio da Vespa, né? Que ficou muito popularizada por causa desse filme, né? Aí os personagens fazem aquela famosa fuga lá com Vespa, né? E tal.
E outra que a cena da Boca da Verdade, lá, da Boca della Verità também, mais uma coisa em que o filme, vamos dizer, ajudou a popularizar, né, um ponto turístico. Acho que é uma das cenas mais lembradas do filme, né? Dizem que aquilo foi meio de improviso, assim, de improviso não, mas foi combinado que ela não sabia, né? William Wyler e o Gregory Peck, a Audrey Hepburn não sabia que ele ia botar a mão ali, ia puxar e esconder a mão dentro do terno ali, Inocente. dentro da manga, né? Do terno, e a reação dela ali teria sido surpresa, né? Uma coisa genuína, né? Então, será? Sei. Não sei também. Mas dizem que naquela cena de despedida dos dois, que tem mais pro final do filme, né, que a Audrey Hepburn tinha que chorar e tal, que ali realmente ela não sabia como chegar nas lágrimas. Ela não era uma atriz experimentada. Então, foi daqueles casos que depois de fazer takes e takes e takes ali, ela não conseguia chorar, o William Wyler chegou e, depois de tratar ela muito bem ao longo de toda a filmagem, chegou para ela e, né, deu uma esculhambada nela lá, falou que a gente está aqui esperando você, estamos gastando tempo, o pessoal está aqui. E ela ficou assustada com aquilo, chorou, e aí ele fez a cena, né? Sim. Depois se desculpou e tal, mas foi assim que foi feito. Outra coisa, curiosidade também, não sei se você leu isso, é que o Cesare Zavattini, ele teria dado um pitaco no final do filme, porque... E aí, entrando no final do filme, eu acho interessante que a coisa não tenha se resolvido da forma, até como o Zavattini sugeriu, né? Porque na visão do Zavattini, o final feliz era o mais adequado nessa situação que você tinha uma história tão artificial, como uma princesa se envolvendo com um cara ali, fugindo da turma dela ali para se envolver. Mas qual que seria? Seria ela não voltar mais? Ela não voltar, ficar com ele e tal, e foram felizes para sempre, entendeu? Não sei se é exatamente isso que ele queria, que o Zavattini tinha indicado. Mas, de qualquer forma, o final do filme é longe de ser um final feliz, né? Porque é meio, assim, na minha visão, um tanto realista, né? Eles tiveram uma fera ali rapidinho, uma coisa breve, uns beijinhos, não sei o quê. E ele, como acabou se envolvendo com ela, ele abre mão de vender o artigo, de vender as fotos, né? Abre mão né? E eles fazem, a maneira como eles fazem ela perceber que eles não vão tocar a história adiante, né? É interessante porque eles vão lá na recepção, jornalistas dela, né? Que ela está promovendo, receber a volta da princesa, né? Que teria ficado doente e tal, uma doença que ninguém esclarece direito o que foi. Mas aí eles, né, até o personagem do Eddie Albert entrega para ela as fotos, né, ela dá uma olhadinha e vê que são as fotos, ela fica mais aliviada. E aí depois ela separa eles lá, conversa com eles, uma coisa meio enigmática, mas a gente entende que eles estão falando meio que por código e tal. E cada um vai pro seu lado, né? A personagem dela cresceu, porque ela agora é uma mulher independente, a gente percebe isso. Sim. E ele também, a gente fica com a expectativa que ele não vai ser tão canalha quanto ele foi, né? Ao longo do filme todo, né? Que ele só estava interessado em explorar a história, né? Verdade. A princesa fugindo. Bom filme, várias indicações também. Novamente o Wyler indicado, não ganha. Indicado ao filme. E quem ganha é Audrey Hepburn, né? Dizendo aqui veio. O Dalton Trumbo. O Dalton Trumbo, né? Sim, e a Edith Head, né? Edith Head. Que aí é uma marca, essa parceria com a Audrey Hepburn, né? Essa marca dos vestidos da Audrey Hepburn, que tem muita gente que nunca nem viu um filme com a Audrey Hepburn, mas conhece até os vestidos dela, da Givenchy, e desenhados pela Edith Head. E aqui ela tinha um campo enorme para fazer isso, né? Porque tinha os vestidos da princesa, o vestido da princesa quando estava em fuga, tinha uma série de coisas que ela podia trabalhar e fez muito bem, né? Vamos seguir? Vamos lá então encerrar. Vamos fechar, né? Os nossos destaques foram esses, mas tem ainda o Horas do Desespero, 55. Isso. Que é um filme que vale a pena comentar rapidamente. É o último papel de bandido do Bogart, né? Isso.
É mais um filme do Fredric March com o William Wyler, né? Eu falei que ele não repete tanto atores assim, mas repetiu aqui. Eu acho um ótimo filme, cara. Para mim ele poderia estar no lugar de algum desses aí, né? É menos o Melhores Anos, talvez. E se eu tivesse que escolher um para tirar, eu sinto muito, mas eu tiraria o primeiro lá, o Rosa de Esperança. Eu sei que você adora o filme, mas eu prefiro Horas de Desespero. Eu gosto muito desse aqui também. Eu acho que tem uma questão ali, tem umas camadas subliminares ali no filme, né? Aquela questão do personagem dos bandidos terem profundidade ali, né? Você tem o Bogart, que tem um ódio daquele modo de vida americano certinho, do Fredric March. Você tem o irmão dele no filme, que é um cara que inveja a vida que o namorado lá da filha tem, né? Que é até interpretado pelo Gig Young, né? Um bem pouquinho jovem, velho pro papel, né? Mas um pouquinho velho pro papel já. Assim. Mas mais jovem do que o filme que a gente fez agora aí, né? Sim. They Shoot Horses, Don't They? É verdade, é verdade. Mas eu acho um filme que também expõe ali uma certa brutalidade policial com o personagem do Arthur Kennedy, né? Uma coisa que, né, o cara quase tortura lá esse personagem do Gig Young para dizer onde é que é a casa da namorada, não sei o quê. Então, um filme que mostra umas outras camadas assim da polícia, que sem ficar protegendo, né? Do político lá, acho que é o Ray Collins, né? Ele quer invadir a casa e dane-se a mulher e o filho que estão lá. Isso, ele quer salvar ali a eleição dele. A eleição dele, exatamente. Então, que se dane. Então, o filme eu acho excelente, assim, o trabalho de câmera que ele faz também dentro da casa, né? Onde ele coloca e faz umas composições assim, explorando o espaço bem, para criar tensão. Tem aquelas composições em que aparecem as pessoas que estão embaixo e no andar de cima também, né? Isso. Tem esse tipo de coisa que chama atenção também, aquela cena quando sai o pior dos bandidos ali, né? O cara que é o mais louco lá, aquele grandão lá. Sai pra matar o entregador de leite, de jornal, sei lá, porque o cara vê o cara que recolhe o lixo. Isso, o lixeiro, né? Aquela cena também é muito bem feita. É um ótimo filme, né? Um filme que acabou sendo adaptado de novo, é um livro, né? Foi adaptado em 1990 pelo Michael Cimino, com o Anthony Hopkins e o Mickey Rourke. Não cheguei a ver o filme, mas duvido que seja melhor do que esse daqui. Mas isso tinha sido peça também, né? Parece que era o Karl Malden e o que fazia o chefe da família, o personagem do March, e o Paul Newman fazia o personagem do Bogart. Paul Newman? Paul Newman fazia o personagem do chefe líder dos bandidos, né? Porque na história era um personagem mais novo. Até o próprio Bogart falou que se sentia um pouco velho pro papel e tal. Interessante. Mas funciona, né? Ele mais velho aqui. E o garoto, né, que faz o filho, ele vai estar depois no próximo filme, que a gente vai abrir o próximo episódio, que é o Sublime Tentação. Que é o Richard Dyer. Tá vendo? Mais um que repete aí. Mas é uma longa carreira do Wyler, merece 3 episódios, a gente vai completar essa história em breve. Isso. Se tudo der certo, com a volta do Rafael, abrilhantando aqui o nosso episódio. Rafael sempre faz falta. Isso. Mas eu acho que a gente conseguiu dar conta do recado aí, falando mais 2 horas de William Wyler. Isso aí. Beleza, vamos fechar então. Vamos lá. Valeu, mais um pra conta aí. Valeu, Fred, até a próxima, um abraço. Abraço!